Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, fonoaudióloga, e hoje eu vim dar algumas dicas de como poder trabalhar e estimular a parte de comunicação de cada um dos pacientes. O que a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, é de sempre se comunicar. Não importa se o paciente é verbal ou não verbal. Tudo que nós falamos serve como exemplo para mais para frente, ou eles usarem isso também, ou ser um estímulo para eles começarem a falar. Então não adianta eu fazer todas as coisas por eles sem eu comunicar. Então tudo eu sempre comunico. Eu sempre peço para que olhe para a gente, para que mantenha o olhar direcionado para nós enquanto nós estamos falando, porque assim nós vamos servir como exemplos para eles. Outra dica que eu sempre dou é a dica de utilizar aquilo que seja o mais reforçador possível para eles. Então, se eles gostam de desenho, de alguma música, utiliza isso a favor da comunicação. Então, vamos supor que seja um paciente que adora assistir uma novela. A gente vai usar essa novela para a gente conseguir se comunicar, para perguntar o que aconteceu, o que achou. Vamos falar de um paciente verbal, por exemplo. O que você achou do filme, da novela, do desenho? Você gostou? Que personagem que teve? Que personagem que não teve? Que cor que era mais legal? Onde nós estamos trabalhando a partir daí, não só a questão da fala em si, a questão de troca de turno, trabalhar cores, a gente pode trabalhar tamanhos, a gente pode trabalhar muita coisa nessa brincadeira de conversa. Se o paciente não for verbal, a gente pode estimular. Então, olha, você tá vendo? Olha o azul. Olha, tem amarelo nesse espaço. Olha esse personagem, olha o barulho que faz, imita o barulho do animal. Como eu falei, nós vamos servir como exemplos. Então, no caso de crianças não verbais, adultos não verbais, nós vamos servir como exemplo para eles mais para frente conseguirem ser estimulados ainda mais. Isso vai ser um reforço para eles, porque não importa se a gente ficar treinando muito com o paciente e ele não tiver, como em casa, ser um espaço para ele ser escutado, porque isso vai fazer com que ele não fale. Porque qual vai ser a necessidade para o paciente falar se alguém faz tudo por ele? Então, quanto mais a gente estimula, quanto mais a gente dá esse espaço, mais eles vão querendo ser e fazer parte do nosso meio. Eu gosto muito de brincadeiras, que eu já falei até para algumas mães, mas que eu acho muito legal brincadeiras onde a gente inventa histórias, onde a gente utiliza fantoche, onde a gente utiliza imaginação. Brincar um pouco com aquilo que é o difícil, né, do lúdico, trazer muito do lúdico para eles. Então eu acho muito interessante aproveitar para fazer isso em casa, aproveitar esse tempo para conversar, para brincar, para se inteirar daquilo que a gente e que eles gostam principalmente, não só a gente, mas principalmente eles. Às vezes a gente não sabe que tal criança, adolescente, adulto gosta de uma música, gosta de um estilo, às vezes o que escuta na escola não é a mesma coisa que escuta em casa. E às vezes aquilo é tão reforçador. Então aproveitar esse momento para a gente descobrir essas coisas, né? Dar esse espacinho para a parte de comunicação, que é muito importante. A comunicação é essencial na nossa vida. Só que às vezes a gente não percebe que em coisas básicas a gente vai estar trabalhando a comunicação. Então, nós temos que começar a estimular desde pequenininho. Mas não é porque, é só desde pequenininho, o adulto eu posso deixar para lá. Pelo contrário, a gente tem que estimular o adulto também. Porque às vezes a gente está lidando com um adulto que fala só aquilo que a gente pergunta, sabe? Aquela coisa de qual é seu nome, qual é sua idade, qual é o nome da sua mãe, e só responde essas perguntas. Mas se a gente for desenvolver uma história, às vezes não consegue, às vezes tem um pouco de dificuldade. E aí que entra ainda mais a exploração do vocabulário, a ampliação desse vocabulário, a necessidade de haver essa troca de turno, de haver essa conversa, de haver essas brincadeiras, né, onde a gente utilize esse espaço para que eles consigam falar, porque são a partir dessas brincadeiras, de estímulos que eles gostam, que a gente vai conseguir trabalhar e estimular cada vez mais a parte da comunicação como um todo. Então, o que eu sempre indico é converse, tente ser o mais aberto possível para tentar entender
o que está querendo passar. Se deu uma resposta única, utiliza isso para perguntar mais coisas. Então, o que você fez hoje? Quadra. Mas o que você fez na quadra? Quem estava com você? Qual era o nome do professor? Qual era o nome dos amigos? A gente pode até saber a resposta, mas deixar o paciente responder isso é muito importante, porque vai mostrar para ele que nós estamos abrindo o caminho para se tornar ali uma conversa entre duas pessoas, não só uma pergunta e uma resposta, né? Então, abrir esse espaço para eles é muito importante. Essas são algumas dicas, né, de coisas muito básicas que a gente pode trabalhar da parte de comunicação. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa a mais, eu sempre digo para encaminhar, né, para uma fono, procurar especialista, que é extremamente necessário, independente da nossa faixa etária. A gente trabalhar as questões fonoaudiológicas são muito importantes. Então, eu estarei disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem também. Mas qualquer coisa, podem procurar também a Regina, coordenadora da equipe terapêutica, e a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada, se cuidem e um grande beijo!